New Way Cast. Podcast New Way. Olá, eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. E você está no New Way Cast. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja oferece. Atitude TV. Todo sábado, 18 horas, a gente encontra. E se você quer saber mais sobre relacionamento, tá com alguma dúvida, pode perguntar lá, @SonyWay. Nós responderemos a você e também tem muitas dicas lá importantes para o seu relacionamento. Você que está noivo, namorando, que está casado, acessa lá e compartilha com seus amigos. Hoje o nosso bate-papo promete, hein? Muita coisa. Já quero pedir para você curtir, compartilhar para o maior número de casais, de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que você e todas essas pessoas que receberão esse link serão tremendamente abençoados. E aquela sua amiga, seu amigo está sozinho também, compartilha com eles, porque tem dica especial aí como encontrar o amor da sua vida. É verdade. E o nosso bate-papo de hoje é do BRT para a vida. Eita, aleluia aí, ó. Faltou só aquela musiquinha de Good Times. E o nosso casal convidado, a gente teve o privilégio de liderar o A Caminho do Sim com eles. É isso aí, um casal de missionários bem atuantes. Ela é psicóloga, né? Minha colega. E ele é um agente de correção, de educação, né? É um homem que bota todo mundo na linha. Isso, gente. É isso aí. Sejam muito bem-vindos, Rafael da Fabiane e Fabiane do Rafael. Obrigado. Obrigada. Bom ter vocês aqui com a gente, né? A gente quer saber dessa história. Como assim do BRT para a vida? Vamos entrar. Como começou, né? Vamos entrar aí, né? Um grande concorrente, como diria o Fabrício, para as células, que a maioria dos casais que vem aqui se conheceram na célula. Ó. E aí a gente pega da história do início. Então, assim, como surgiu o casal? Vamos botar assim. Como surgiu a história de vocês? Falar, meu amor, primeiro? Tá? Eu não sabia, né, que eu estava sendo observada dentro do BRT, né? Agora é stalkeando. Agora aprendi essa palavra aí. Stalkeada. Pois é. Vocês estão casados há 8 anos. Namoraram por quanto tempo? Foram 8 meses de namoro. Pouco tempo. Eu acho que a gente noivou com 8 meses. Fala mais pertinho. Isso. Se não me falha a memória, nós noivamos com 8 meses de namoro, casamos com cerca de 1 mês e meio, 1 ano e meio total. Tá. Foi bem rápido, né? A gente já não era mais tão novos, né? Então não pensamos 2 vezes, né? Não tem muito o que enrolar, né? Uhum. Já tinha certeza que era para casar? Isso. Sim. E aí no BRT, como é que foi isso? Fala aí, meu amor. Ela disse que você estava olhando para ela, é verdade? É verdade. Você viu que ele estava te olhando? Não. Não. Viu porque eu olhei pro cabelo primeiro. Chamou a atenção o cabelo? Chamou a atenção. Homens gostam de cabelos grandes, mulheres? Alguns, né? Tá bom. Então, eu estava voltando, eu fui missionário, né? 2 anos pela Missão Jocum, fora do Brasil. Sim. E eu voltei solteiro. Eu fui solteiro, fiquei 2 anos, viajei a 11 países nesse período. E eu sentia que estava na hora de conseguir um casamento. E eu voltei porque faltava eu concluir a faculdade, faltava uma disciplina para eu concluir. E eu fui buscar na minha antiga empresa minha declaração de estágio para poder entregar na faculdade. E eu olhei, eu estava indo no BRT na minha empresa, antiga empresa, e eu vi uma menina ali, reparei o cabelo dela, estava solteira, eu falei, poxa, vou pedir orientação, né? Não acredito que você foi assim. Foi pedir uma leve informação. Porque eu não sabia. A filial que eu trabalhei era em Jacarepaguá, mas a sede da empresa era na Barra da Tijuca. E eu já estava perdido, não conhecia nada aqui. Foi logo na morena de Aí cabelão. eu perguntei e ela falou que ia naquela direção. Aí eu falei, poxa, então vai me ajudar a chegar lá. Deu match. Depois ele falou que sabia onde era o lugar, né? Mais ou menos. Não tinha certeza absoluta. Entendemos. E aí, e como é que foi? Saindo do BRT, porque eu estava indo trabalhar. E aí ele me abordou fazendo uma pergunta, né? Eu solista. E respondi, olha, eu estou caminhando em direção ao lugar que você quer ir. Aí fomos conversando ali. Aí eu comentei, eu deixei transparecer para ele que eu também estava esperando em Deus por alguém.
Logo nesse né? primeiro momento? Isso. Que Que isso? isso, hein? Rápido o Não, negócio. Isso. Mas eu acho que Que eu era Desta. cristã, né? E que eu estava guardando, né? Ah. Em Deus. E eu não sei como que a gente entrou no assunto de Londres. E uma das viagens que eu faria em 2021 e em 2011 era para a Inglaterra. Eu acabei indo para Portugal. E aí ele já tinha morado lá, ele, opa, eu entrei. Gente, isso é muito Jesuscidência, não é? Tu viu um cabelo, não sabia se aquele cabelo era crente, não não sabia nem se ele sabia. sabia o local que você ia. E tinha que ser crente, né? Tinha que ser crente? Tinha que ser crente. O ideal é que fosse crente, sem dúvida alguma. E ela gostava da Inglaterra. E eu estava fresquinho, acabei de chegar da Inglaterra. Eu falei, poxa, então dá para fazer um raporte legal. Já foram à Inglaterra juntos? Ainda não. Ainda não? ainda não. Ainda não. Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora aí. E vem cá, Tá na planilha de exigências dela. Não é... Ele reclama do frio lá, né? Ele fala, Fabiane, você não tem noção. Vai no verão, Vou irmão. levar no É verão. o quadro dos sonhos, não é exigência, tá? Muda isso. É dos Ajuda, sonhos, dos beleza. sonhos, isso. Entendi. Mas me fala uma coisa, quando ele começou a compartilhar com você que ele estava viajando, que ele era missionário, você curtiu isso? Foi de boa? Curti, achei normal, mas ali eu não gerou nenhuma expectativa em cima, não. Eu lidei como um assunto normal. Tu percebeu que tava dando em cima de tu, não? Não percebi, não houve. Assim, nós mulheres, eu percebi que houve um interesse ali pela minha vida, Claro, né? Ah. Mas, Pela minha vida aí. eu percebi foi quando ele pediu meu telefone. Aí Nesse primeiro momento? e aí na hora eu Tô passada. Congelou. Eu congelei, porque isso E aí? não era Mas olha normal só- eu passar o meu número de telefone. Mas tu deu confiança pro cara do BRT. Tu Não, a conversou gente já sobre estava a- fora do BRT, Tu já estava no conversou sobre a caminho. sua vida. Ainda falou, tô indo pra lá. Eu não ia dizer tô indo pra lá pra ele ir comigo, não. Sei lá. Aí no final não queria te dar o telefone. Pô, não, já ela- podia dar, né? Ela me deu, mas eu fiz o check-out. Eu liguei. Logo que ela me deu, eu esperei ela dar uns 15 passos. Ah, não Liguei. acredito! Aí eu brinquei com ela, eu falei, se tivesse dado o número errado, eu ia ir buscar o número certo. Gente! Sério, foi assim. Sério. Direto e reto. Direto e reto, porque eu pensei o seguinte, eu tinha certeza que se eu não conseguisse um contato com ela ali para poder falar posteriormente, eu jamais encontraria de novo. Porque eu só estava indo ali para ir na minha antiga empresa, então a possibilidade de encontrar com ela de novo seria muito difícil. E ela era cristã, gostava da Inglaterra, eu tinha acabado de vir de lá. Eu falei, poxa, tá na hora, pode ser que seja agora. Olha as mensagens aí que Deus está mandando. Isso, porque depois nosso convívio ali de amigos, ninguém em comum. Nós não nos veríamos Não mais, não. tínhamos nenhum amigo em comum. Tipo assim, era aquele momento. E aí, a partir dali, como é que foi? Vocês começaram a conversar, a se encontrar? Como é que foi? Eu quero saber. Ali eu salvei, né? Nós salvei o número. Ah, Aí ele enviou algumas mensagens, eu também. Mas isso foi o quê? Depois de um ano, né? Que nós voltamos a nos falar. como Ela assim? me deu um Buguei gelo. agora. Ela me deu um gelo um bom tempo. Parece que foi Eu assim, achei que foi mas não rápido. foi Eu não. também. Não, porque ela tinha uma foto, ela é muito bonita, né? Mas assim, tinha uma foto dela no Instagram, até perdi essa foto no WhatsApp, muito linda. E eu elogiei aquela foto. Aí ela ficou com receio de eu estar sendo muito entrão. Ah, Aí parou de conversar um tempo comigo. quase um ano depois. Aí assim, a gente conversou por um tempo, eu não me lembro quanto tempo. Aí Ah. ela cortou o assunto. E eu Sumiu, esqueci. ela sumiu. Sumiu no mapa, eu também esqueci. Vocês não namoraram A ninguém ponto- nesse intervalo? Que vocês não eram namorados, não eram... Não, eu não fiquei com Eu ninguém. acho que não. Eu estava num propósito com Deus de encontrar uma pessoa que vivesse uma vida que fosse temente a Deus, né? Que fosse cristão. Não que fosse da igreja, mas que fosse uma pessoa que servisse a Deus, né? E aí eu ainda estava, né? Eu já tive outras experiências ruins, então eu já não seria uma mensagem ali que eu engataria num relacionamento, né? Precisou ali um ano. Eu acho que acredito que mais foi easy, não. oração. Foi easy, não. Achei que tinha sido fácil. Não foi? Não. Eu Ah, fugi. então tu teve que ser persistente. Não, eu fugi. Ah. Que eu namorei outras pessoas, eu não me lembro. Ele ficou Mas nesse- eu fugi, ele fui ficou para no- bem longe, igual o Jonas, sumi no mapa. Sumiu. Sumi. Ah, E Mas depois, Facebook, rapidinho, Facebook Foi o nós Facebook. tínhamos, né? isso, foi aí que houve a reconexão.
Já tinham se o WhatsApp adicionado. sumiu. Não, eu tava Isso. esperando o momento da rede social, porque assim, hoje não tem como, né? Você conhece alguém, você fala, qual é o seu Instagram? Exatamente. Qual o seu, Na época, né? na época o Facebook estava em alta, um pouquinho mais sim. ainda do que o Instagram. Aham. Aí eu sabia que, e nessa minha viagem, né, para bem longe, eu acho que a gente perdeu o contato, não sei se ela mudou de número ou se eu mudei de número, mas a gente não teve mais contato. E um dia eu estava numa situação assim muito complicada, onde Deus me deu um grande livramento de morte, e porque o inimigo tinha armado um laço de morte contra a minha vida. E durante todo aquele ano, quando era meia-noite, eu olhava no relógio, era no celular, e estava lá, meia-noite, 0000. E eu ficava impressionado com aquilo ali. Sempre que eu olhava para o meu telefone para ver a hora, aquilo ali me marcava, que era meia-noite. Foi quase um ano assim. Fiquei muito preocupado, fiquei sem entender, na verdade, né? Eu achei aquilo ali curioso. E depois, no fim daquele ano, eu vi que um laço de morte estava sendo feito contra a minha vida naquele ano, à meia-noite. E Deus me mostrou, depois Ele me revelou, naquele dia, que Ele me concedeu o livramento, Ele me mostrou o que o maligno estava tentando contra mim. E quando Ele me fez descansar, que foi uma coisa assim muito tensa, eu consegui relaxar e o Espírito de Deus falou comigo assim, muito claramente, agora você vai atrás da Fabiane. Eu falei, o quê? Eu ia atrás daquela garota, aquela garota sumiu, duvido que eu vou. Aí eu olhei no meu telefone e falei, pô, não tem um número dela. Aí eu não me lembro se eu olhei no Facebook ou não, mas eu falei, poxa, Senhor, não me leva a mal não, mas não vou falar com essa menina não. E era fim de ano, meu aniversário era dezembro. Você foi pro Chile, não foi? Fui pro Chile, é verdade. Eu vi tuas fotos no Chile. Tu nunca falou isso! Revelação bombástica! Depois de 8 anos! Revelação bombástica aqui no Newcast. Você ia fazer o quê? Fala aí. Eu sei que não, E mas aí, tão só. eu acho que você foi passear de férias, e aí, quando eu olhei no Facebook a postagem, o Facebook também avisou do aniversário dele. O Facebook é bom pra isso, né? Ele avisa a gente. E aí eu mandei os parabéns. E aí? Justamente depois disso, né? Isso que foi interessante. Quando Deus me enviou me falou comigo dessa forma, eu até tinha esquecido que foi essa época, porque eu fui visitar a base da Jocum no Chile. E, inclusive, até esses missionários que a gente foi visitar vieram aqui e a gente fez missões juntos aqui no Brasil. E Deus falou isso comigo no final do ano. E foi justamente perto do meu aniversário, que é em dezembro, que ela veio voltar a falar comigo no Facebook. Deus, parabéns. Aí eu falei, poxa, então é Deus que está falando isso comigo mesmo. Porque ela voltou a falar comigo depois de eu receber a mensagem de Deus. Aí a gente voltou a se falar. Aí pegou o telefone. Andou mais rápido. Aí eu peguei para não largar mais. E aí você mandou a mensagem, né? Só que eu estava num propósito de rede social, jejum de rede social. E aí demorei mais um pouco. E quando eu retornei, a conversa, né, o assunto dele já estava mais sério. E aí eu deixei, né, comecei a me... Permitir. Não vou dizer entregar, mas me permitir. Sim. Aí ali houve um convite para o cinema, eu já estava, né, mais aberta. Vamos sim, né? Estava na fase já teve um flerte. Eu achei legal que ela estava passando por um tiroteio, acho que teve um tiroteio perto da casa dela. E aí a gente intensificou as conversas, né, depois disso. Ela me ligou na hora do tiroteio, eu falei, pô, você deve estar buscando proteção. Aí eu falei, agora eu não saio mais daqui, não. Olha os sinais. Olha os sinais, a importância, né? Você lembrou dele. Por que você ligou para ele? Eu acho que a gente estava conversando, não tinha ninguém para conversar, e naquele momento ali, né, talvez querendo provar o momento, como é que é, né, o jeito, como é que fala? Protetor, não sei, liguei, pode ter sido. Pode ter sido. E aí você passou pelo teste? A mãe dela, inclusive, levou meu nome para um monte de lugar. Todo genro que aparece lá, a mãe dela pega nosso tipo nome, lugar? Ela leva para aquele lugar de casa de oração se direta. Se for para sumir, vai onde sumir. Onde tiver oração, ela leva. Passei por esse teste também. O mato leva. O mato leva. Passei por esse teste. Mas... E aí vocês namoraram quanto tempo? Uns 8 meses. 8 meses, aí ficaram noivos.
Fizemos o noivado. Exatamente, fizemos o isso. noivado. Inclusive, assim, foi um momento tão legal o nosso namoro e noivado, porque os meus amigos missionários de fora do Brasil, eles vinham muito me ajudar. Eu comecei um projeto missionário lá em Bangu, perto da Vila Kennedy, e que eu fui nascido e criado perto da Vila Kennedy. A gente começou esse projeto lá para poder ajudar os meninos pobres, porque eu, como alguém que vim dali, morei fora do Brasil, exercia uma certa influência e liderança fora do Brasil, eu acreditava que aqueles meninos também poderiam fazer uma diferença na realidade deles, em algum lugar do mundo, ou até ali mesmo. E os meus amigos quiseram saber do trabalho que a gente fazia lá, que eu comecei a levar eles para minha casa todo sábado, para tomar café, para jogar bola, e pregava a palavra de Deus para eles. Eu comecei a fazer culto para jovens não cristãos, e levava eles para dentro da igreja, abria células com eles, fiz esse trabalho. E o pessoal lá viu que eu dei extensão ao trabalho que a gente fez na Jocum. E eles começaram a vir, e vieram em grupos assim. E os missionários estrangeiros? Estrangeiros da Europa, assim, Inglaterra, Itália. Vocês estavam casados já? Não, Namorando. namorando. Nós éramos noivos. Tá. E eu, todo sábado que eu ia para casa da mãe dele ver ele, né, ou quando ele ia para Santa Cruz, mas quando eu ia para casa dele, sempre tinha algum evento lá. Teve uma vez que foi uma família lá de Londres, teve outra vez que foi o Então vocês já desde o Rafael, namoro já estavam lá de vivendo. Londres. Já da começamos Alemanha. vivendo a obra missionária. E aí sempre tinha algum evento lá. E aí eu participava junto com ele. Ou seja, eu já sabia o que me esperava. Já sabia onde estava pisando. Estava se metendo, né? Isso, eu acho que foi difícil também, assim, porque imagina. Beijo dar beijo na boca, tava lá, né? Tava lá, né? Um montão de menino, a gente, assim, dentro de uma... A gente levava para o condomínio, a gente levava para um Era salão de festa com e piscina. missionário de tudo que é país do mundo. Então, assim, demandou muito tempo naquela época. Quando não, ele era convidado para pregar em igrejas, aí eu acompanhava ele. Então, você já sabia que o futuro de vocês, em algum momento, seria pastorear. Né? Uma vez você estava... também os meninos. Mas olha, antes dessa vida de missionário, né, de cuidado, de amor ao próximo, teve um velho Rafael, que tinha uma vida muito libertina. Eu era tímido demais. Então, eu, com 15 anos, acreditava que para eu perder a timidez, uma grande mentira, na verdade, eu precisava beber. Aí eu comecei a tomar vinho para poder me soltar, dialogar Foi um pouco ensinado, mais. né? Foi um padrão de uma geração que, infelizmente, naquela época não se falava em depressão, não se falava em ansiedade, por quê? Todo mundo mandava para dentro e esquecia dos problemas. E eu acreditava naquilo. Aí eu comecei a querer curtir também, aquela questão, a fase da adolescência, né? Que você quer curtir, você quer ir para balada e tal. E eu fui. Aí chegou um dia que eu já estava passando mal. Eu e um colega estava com 2 meninas em Campo Grande. Estava quase vomitando. Eu falei, pô, irmão, vou embora daqui. Ele falou, o quê? Você tá louco? Não, isso aqui tá muito bom, tu vai ficar aqui com a gente. Eu falei, pô, não vou não. Eu até estava brincando com ele outro dia, que eu estava conversando com esse rapaz, já se foram 20, 21 anos. E até hoje eu brinco com ele, pô, cara, já tem 20 anos que eu me converti e você nada, você tá naquele baile até hoje. Sério? Porque eu não aguentava mais, né, beber, ir para baile, assim. Chega uma hora que você vê, é claro que a gente não está criticando quem escolheu viver essa vida, né, mas nós cristãos sabemos que o preenchimento do Espírito Santo, ele supre essa carência que a gente tem de querer curtir algo diferente toda semana. Um dia tu quer ir em tal lugar, outro dia você quer estar em outro lugar. E eu acho que eu entendi, eu não só entendi, mas eu tive a experiência de que essa alegria ela pode ser preenchida em Jesus, de modo que a gente não precisa mais buscar em outras coisas. Nessa questão aí que você falou que começou a beber e tal, antes disso você já teve contato com o evangelho antes disso? Ou foi só depois que você se ligou e não, vou mudar de vida, não quero mais isso para mim? O meu irmão, ele hoje é pastor missionário, ele foi o primeiro a se converter. Eu sou o caçula de 6. Então, ele se converteu com 22, eu era pré-adolescente. E depois dele, todos nós nos convertemos. E eu já tinha uma noção. E uma das minhas irmãs já estava muito preocupada. Ela, que foi a mais resistente a se converter, ela já estava muito preocupada com o estilo de vida que eu estava vivendo. Aí ela vira e mexe me chamava para conversar e eu vi que o cerco estava se fechando, que Deus estava me chamando para perto. Teve um preparo. Preparo ali, entendi.
E você, Fabi? Você foi criada num lar cristão? Como é que foi a sua conversão? A minha mãe, ela era católica, né? Eu era novinha e eu me lembro do momento que ela saiu, né? Deixou as imagens, ela tinha um altar em casa. E eu me lembro que ela começou a retirar aquelas imagens. Eu era uma criança muito doente, desmaiava muito, eu tinha os dentes muito podres, né? Enfim, eu vomitava muito, ia em qualquer lugar, eu parava nos lugares assim e falava, mãe, vou desmaiar. Então eu desmaiava. E a minha mãe, ela se viu com uma enfermidade, né? E minha avó convidou ela para ir na igreja que ela congregava. E aí minha mãe começou a ir nessa igreja e foi curada, né? A moça lá no INCA, né, no hospital, falou com ela, isso vai cair todinho, esse cabelo. E aí ela falou, ela já com a fé, né, já começando a trabalhar a fé, que coisa que ela não tinha muito. E aí foi curada. Então a minha mãe levou, né, desde aí minha mãe começou a congregar nessa igreja. E aí, hoje, o que eu entendo de gente, né, é a igreja evangélica, né? Mas a consciência do porquê eu estava na igreja, né, veio aos 17, 18 anos, né? Porque até então você é chamado, você é convidado, você é empurrado, a mãe acorda, vai lá dormindo. Tinha hora que minha mãe levantava a gente para ir para a igreja, vamos para a igreja, vamos para o culto. E aí a gente... deixa a gente dormir um pouquinho. A minha mãe falava, isso aí é o inimigo, é o soninho. É ele que tá te mãe minando. usa isso, né, gente? É ele que tá te minando. Ele tá rindo. Fala, se não é de Deus, não, hein? Levanta logo, hein? Isso só porque é um sono gostoso, né? O sono É muito bom. é o melhor sono. Uhum. E aí... Aí a sua experiência pessoal foi aos 17 anos. Minha experiência, foi quando comecei a entender, né? Aí a palavra de Deus começar a entrar e eu entender que não era a responsabilidade, né? Não era, porque a tendência é que eu achasse, acho que a criança pensa isso, né? Que a mãe vai te levar para o céu, né? A fé dela vai conduzir a família toda. Só que não, não, né? Tem que ter experiência individual. E aí eu comecei a ter essa maturidade aí aos 18, 19. Mas aí quando vocês dois se conheceram, os dois já estavam estáveis, né, na vida pessoal, até na vida profissional. Por que vocês demoraram a casar, né? Vocês dois falaram que vocês namoraram e não quiseram demorar muito porque já entendiam que o tempo era para casar. Por que a escolha? Você trouxe que você teve alguns relacionamentos que te feriram. E algumas buscas, né? O primeiro relacionamento, a pessoa queria que eu saísse, fosse morar fora, né, do país. E aí eu não fui, porque eu não tinha essa confiança de sair do meu país para ir namorando. Você conhecendo a palavra, né, ali para mim era demais. Então não deu certo. A proposta era você ir para fora namorando. Aí. Tá. A segunda foi que Deus é amor e está em todas as coisas, né? E aí a pessoa também não queria nada de Jesus. E aí eu comecei a falar, não tem como. Como que eu vou servir a Deus, né? Me relacionando com uma crente? pessoa, não. Mas não Mas era uma pessoa ruim. Não era uma pessoa ruim. Deus é amor, né? Deus é amor, então não bebia, não fumava, né, não falava palavrão, era uma pessoa íntegra, mas não servia a Deus. Tinha temor a Deus ali, como você. Não. Entendi. Aí a outro, eu falei do primeiro, segundo, terceiro, foi que aí eu gostei porque ele era cristão. Né? E aí no primeiro encontro, né, aí a forma com que ele me abordou, eu já não gostei. Eu falei, já vai ser a mesma história, e eu já estava magoada, né? Magoada no sentido de desesperançosa. Né? De encontrar uma pessoa, na verdade, de acreditar que que eu pudesse achar uma pessoa que fosse ali dentro daquilo que eu pedia a Deus. E aí com isso você ficou mais retraída, ficou fechada. Me retraí, olhei para o céu e falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos.
eu não vou arrumar mais nenhum relacionamento. Sites de relacionamento, né? Eu apaguei meus perfis, né? Você tinha lá para encontrar alguém? Tinha. Peixe, eu esqueci os nomes, mas eu tinha em alguns sites. E ali eu entendi que juntando, né? São muitas mensagens que você recebe. Mas juntando 100 ali não dá um com... um cara, assim, dentro daqueles sites né? Tem as exceções, mas os sites que eu buscava não eram cristãos. Então, sabe, eu já estava desesperançosa com isso. Então, quando ele entrou em contato comigo e a abordagem dele foi parecida com as outras, no sentido dos elogios, né? Eu falei, muito vago, né? Muito vazio. E aí é onde eu... Galanteador. E aí eu... Né, quando ele retornou, foi que o assunto já era, né, mais sério. E aí eu, vou deixar. E aí você ficou quanto tempo sozinha até encontrar o Rafael? Até encontrar ele? Você precisou ficar um tempo sozinha consigo mesma? Deve ter sido uns 8 meses ou 1 ano. Você? Você não queria nada no início, mas depois que você se converteu... É porque era a vida de missionário, dificulta? Eu acho, é até o que a gente fala para os jovens que querem se casar. Né? Eu acho que é muito importante o jovem ter a questão profissional dele resolvida. Principalmente o homem, se possível. Porque você vai tirar a menina do conforto dos pais. Né? Até então, ela tem ali tudo que ela está vivendo ali. Então, ela tem moradia, ela tem alimentação, ela tem transporte. Pode ser muito ou pouco, mas ela está sendo protegida e cuidada. Sim. Quando você entra numa situação dessa, tira a menina do lar dos pais, do pai e da mãe, que amam aquela pessoa mais do que ninguém, e você assume essa responsabilidade, você está assumindo para você algo muito grande. Então, o que eu entendi para a minha vida e o que eu passo também para que eu possa passar, é que o ideal é que o jovem tenha a vida profissional dele resolvida, porque os problemas do casamento vêm para todos, e quando você ainda não está com a tua vida assim, um pouco bem, pelo menos o mínimo possível, né, de estar encaminhada, as coisas, os problemas eles vão se maximizar. Porque quando os casais são estáveis, quando os casais não somente são estáveis financeiramente, mas têm uma maturidade, têm experiência de vida, vão sofrer problemas terríveis. Né? É quando eles se encontram no mesmo lar, sabem que não concordam com tudo, sabem que são diferentes e sabem que vão ter que mudar aquilo que não querem mudar. Isso aí vai acontecer com todo mundo, todo dia. Agora você imagina quando o rapaz não tem emprego. O menino não tem uma profissão. E a crise que vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. A crise acontece, como que o menino vai responder e como que a menina também vai saber lidar com isso. Então, no meu caso, além de ter me dedicado primeiro à obra missionária, eu não queria casar assim, sem ter a minha vida financeira, pelo menos uma base que pudesse dar suporte para uma família. Então, isso também somou, por isso que eu voltei. Eu fui lá, terminei minha faculdade, fiz o concurso público para policial penal, passei no concurso. Quando a gente se conheceu, eu já estava construindo a casa. Eu falei, poxa, agora é o momento. Deu tempo, então, né? Deu tempo. Tudo tem seu tempo determinado, né? Verdade. Douglas? Eu acho que se eu tivesse casado... É por isso, assim, a gente vê hoje em dia o índice de divórcio crescendo no ambiente cristão, talvez também por causa disso. Sim, até porque o fator financeiro está no topo ali, no topo. Você né, falou... de um dos maiores causas de divórcio. Você falou de estabilidade. Uhum. Aí eu pergunto, o que é estabilidade financeira? É difícil. Entendeu? Porque a gente... É ter algo certo que você pode ter ali para oferecer para outra pessoa. Tudo bem, mas aí... A gente não está mensurando o valor. Isso, então. A estabilidade financeira não diz a quanto você ganha. Uhum. Sim a quanto você gasta ou o que define o que você é. Porque tem pessoas que têm uma receita muito alta, mas não tem estabilidade nenhuma. Uhum. Porque ela pode acabar de hoje para amanhã, ela é volátil, ou então aquilo não satisfaz ele. Sim. Entendeu? Então, quando a gente fala para noivos, principalmente, sobre estabilidade financeira, a gente tem que ter muito cuidado, né? É. Porque
pra tem gente que só vai casar depois que ele ganhar 50 mil por mês. Não, Entendeu? Não, claro. só vou ter estabilidade quando eu ganhar 50 mil. Quem te garante isso? Não, é difícil. Então, talvez nem case. Talvez nem case, nem ganhe estabilidade. Ou então vai querer levar uma vida de quem ganha 100. Não vai ter estabilidade. O que eu quis dizer é o seguinte... Não, só pra ilustrar, não, você mostrar como você se estruturou. É Por que bom, eu falei, pô, foi repente rápido. o corte, de repente tem... Porque assim, o tempo que você ficou afastado e conseguiu construir isso foi relativamente rápido. Pra quem tava chegando do exterior e já passou no concurso, já começou a botar a casa. É porque nós, servidores públicos, quando a gente entra nesse assunto, a gente pensa na estabilidade. Então, Porque quando eu falei... emprego. Mas isso aí, claro que não vai se encaixar na vida de todo mundo. Pelo contrário, a gente empreendeu. Não deu certo, mas a gente tentou. Sim. Mas quando eu falei em estabilidade, eu me referi ao serviço público que eu passei. Sim. O que não é a realidade para todo mundo, porque ela é psicóloga. É autônoma, E né? eu fui missionário. Então eu sei o seguinte, o ideal é buscar uma profissão. Porque o sogro vai perguntar, meu filho, tu faz o quê? É verdade. Bem lembrado. Tu não tem mas estabilidade, acho que é mas o isso. que tu tem? Tu não tem uma profissão? Claro, tá certo. Buscar um emprego, buscar um Isso é trabalho. importante. É isso que ele está falando. Por exemplo, às vezes o jovem, ele ainda não se formou, ele ainda não terminou o 2º grau, ele ainda é cuidado pelos pais, né? Tanto o rapaz como a menina. E eles já querem entrar num relacionamento. E aí, quem é que paga essa casquinha de sorvete? Né? Se bobear é o sogro, a menina Pois vai lá. E aí paga. essa seriedade, né, é que a gente traz para o jovem, né, que a questão não é você estar, porque realmente, se você for esperar, né, você está estruturado para se unir a uma pessoa, Eu nunca vai estar, né? nunca vai verdade, estar. É igual verdade. a questão de filhos, né? Claro, existe um momento correto ali, onde o casal, né, já está pronto, mas se você ficar esperando a parte financeira, né, Nunca dá. nunca vai dar. Tá certo. Verdade. Eu acho que no ambiente cristão, assim, a gente prioriza um casamento santo, né? Sexo após um namoro santo, perdão, com sexo após o casamento. Essa questão da gente ter essa pressa de casar para poder usufruir da vida sexual acaba antecipando as etapas. O rapaz, ele quer namorar, ele quer beijar na boca, ele quer se sentir amado. A menina, a mesma coisa, ela sonha com aquele príncipe, ela quer alguém para proteger, para cuidar dela, ela quer casar. Só que esse momento vai acontecer. Eu só acho que o ideal é que primeiro eles se dediquem à vida profissional e depois se casem. Porque se quiser casar por causa do sexo, vai levar também um problema para dentro da casa que depois para sair é A difícil. motivação principal não é o sexo. Exatamente. Ter uma aliança ali. Apesar que a gente acredita fielmente A gente que... gosta, claro. A gente acredita A que é gente pra gosta isso. muito quer. para que ninguém pense que a gente A é gente contra quer. isso. Ninguém pensa Pelo que o casamento contrário. vai pagar conta, que vai fazer isso. Não. Vai ter o Casamento é o que? É o sexo. sexo. É isso aí. E aí é a gente verdade. por isso que é o New Way, o novo caminho, a gente tenta ilustrar para eles que não é isso. O Não é só casamento isso. é gerar vida em abundância em outras pessoas. Porque homem e mulher juntos representam Deus na terra. São as duas partes, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou a mulher à sua imagem e semelhança. Então, quando eles juntam, nós temos as duas partes aí, para abençoar outras pessoas. Aí sim o casamento tem sentido. É verdade. E não para abençoar só a si mesmos, né? aí, não é Eu só queria abençoador. me satisfazer. É verdade, é verdade. Em 8 anos, com certeza, vocês tiveram alguns desafios dentro do casamento, né? A gente fala que casamento de verdade, casamento real, né? Não é o dorama da vida, né? Não é ali... Agora até no dorama estão brigando lá. Que bom, né? Porque a vida Fightzinho. real é isso, né? Estão botando lá. E vocês dois são bem diferentes, né? Com certeza. Mas muito, meu Deus do céu. Eu, como uma boa psicóloga, Muito observadora, acompanhei vocês um tempo como nossos líderes. Como é que vocês lidam com as diferenças? A gente briga como qualquer casal. Sim, brigar é uma coisa, mas como é que lida com isso? Como é que vocês Tem gente que briga e não resolvem sabe lidar. os conflitos das diferenças, né? Porque, assim, pra gente, crente, é um pouco difícil isso. Porque, assim, eu me casei com Douglas, eu sou uma com Douglas. Criei a minha identidade uma só carne. Ok, mas eu não morri. A identidade da Érica tá aqui, né, amor? Bem forte. O que foi? Não entendi isso. É duro, né? Não, é bem forte. Que bom, né, amor? Enfim,
como que vocês lidam com as características, com a personalidade, com as diferenças um do outro? Como? Que a gente lida. Como que você lida? Eu quero saber de forma prática. Essa pergunta Ceder, é forte. ceder. Tem que ceder, tem hora cede, hora, né? Como é que é? A gente vai Hora a gente correndo. conversa, cede aqui, segura ali, para que haja um equilíbrio. Então, a né? comunicação, a renúncia, Uhum. né, o acordo, tudo isso faz Acordo. parte. Eu acho que o que tem me ajudado muito é, primeiro, eu entender as minhas dificuldades. Olhar para si. Olhar, e me ajudou muito nesses Lembrar últimos da anos. identidade, tá vendo como é Caramba, importante? Penso assim, mas ela pensa diferente. Às vezes eu tô certo. 99% 99%. Eu Tô sabia brincando. que eu vi 99% das vezes ela tá certa. Não, também não. Vamos dividir para não, isso. Tudo bem, não importa. para não ficar injusto. Mas o que eu acho que é uma boa prática é você se avaliar toda hora, né? Que às vezes a gente não consegue fazer. Viu, amor? Tem que Falar se avaliar. aqui é fácil. Eu me avalio todo Pra tempo. mim falar aqui é fácil, mas na prática lá com ela é difícil. Mas É eu acho verdade. que o que ajuda é você entender que a gente está ali para ajudar o outro. Somos um time. né? Somos um time. Fala Mas que assim, tem casal que essas parece que questões- vive como inimigo, né? Um com o outro, É. né? Não, a gente tá na mesma equipe, no mesmo, né? É, Tamo junto. Na verdade, gera uma competição velada, entendeu? Não posso dar mole porque ela não vai ensinar. Já começou errado. Sim. Então, como vocês já começaram com princípios bíblicos e com valores cristãos, vocês estão colocando o outro na frente, entendeu? Quem é o seu próximo, mais próximo, É verdade. entendeu? Cônjuge. cônjuge. Servir primeiro ao cônjuge. Então, esse é um dos segredos para ter um casamento aí duradouro, não sem desafios, porque estreito e espinhoso é o caminho que leva à salvação, gente. Então, Mas vamos lá. casamento não precisa ser estreito. Não, mas é um caminho estreito, É. não pode ser largo, senão cai na rotina e daqui a pouco ninguém tá ligando pro casamento. Falando estreito, espinhoso, Vai vir um negócio aí que vai vir agora aquele momento que vocês esperam ansiosamente. Só que momento não. estreito. É o momento da pergunta surpresa. Eita! Eita! Ana tá trazendo aqui pra gente que já fez o curso A Caminho do Sim. Então vamos lá? Com Curso muito bom para quem quer casar, né? Aí, gente. A gente A caminho super do indica. A Caminho do Sim. Vocês gostaram dessa experiência? Muito. Vocês aprenderam? Muito, certeza. muito. Foi bom, né? Eu não sei se você lembra que eu falei com o Douglas que o que me fez querer fazer o curso A Caminho do Sim para ministrar foi o fato de uma missionária holandesa ter me perguntado, quando eu queria namorar na época, novo, ela falou, o que você tem para oferecer para um casamento? Você lembra? Não Eita, lembra, mandou não? na lata. Ele Eu falou falei, pra como mim. assim? Eu lembro que você Então, trouxe assim, pra mim. aquilo ali mexeu comigo. Eu entendi o seguinte, eu preciso ter... Aí foi o que eu fiz, fui querer terminar minha faculdade. Porque eu tinha que ter uma profissão. Vamos lá. Olha que legal essa pergunta, trazida pela nossa equipe, ó. Se vocês pudessem voltar no tempo e reviver aquele dia no PRT, vamos lá, começa a lembrar do flashback. Começa a lembrar aí, ó, agora aula de psicologia agora. Mudariam alguma coisa ou deixariam tudo acontecer do mesmo jeito? Naquele dia ou de lá pra cá? Volta Não, o tempo no aí, ó, dia. fecha os olhos, Se imagina vocês aquele dia no pudessem BRT. voltar no tempo e reviver aquele dia no BRT, vocês mudariam alguma coisa ou vocês deixariam tudo acontecer? Do mesmo jeito. Exatamente. E aí? Eu acho que eu deixaria acontecer. Eu deixaria acontecer, mas no ciclo da nossa caminhada... Lá naquele Hoje- momento. Não, Não, aquele naquele momento momento. foi... Mas não, até aqui tem sido bom. É? Tem sido bom, mas eu acho que eu poderia ter aprendido algumas coisas mais rápido. Ah, então... Entendeu? Não, aí foi no caminhar. No caminhar. Mas No teve um caminhar, você aprendizado, teve um né? aprendizado, isso aí. Aprendi. Porque Mas eu não mudaria, quando eu não. imagino o momento do BRT até o momento da gente ficar junto, houve um tempo necessário, né? Que talvez eu entrasse com um relacionamento com ele ali, né? Ele ainda estava sendo tratado por Deus e eu também. Então, eu acho que ia esperar do mesmo jeito. É exato o que ela quis dizer. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Mas foi É. bom. O que Essa é bom, caminhada o tem que é sido bom uma não é grande fácil. bênção. Anote aí, o que é bom não é É. fácil. Então, olha, se você está no tempo de espera, assim como a Fabi e o Rafael também tiveram, não precisa se preocupar. É isso aí. Espera Busque no em Deus, Senhor. confie. Isso aí. Preencha o seu vazio, não com bebida ou com drogas, mas com a presença de Deus, não é? Que a gente tem garantia em Deus, não é? E a pergunta melhor, você quer casar? O que você tem a oferecer pro outro?
Fica aí a dica, ó, que o Rafael recebeu, entendeu isso, se responsabilizou e falou, deixa eu fazer minha parte, né? Bem, muito obrigada pela presença de vocês, muito bom ter vocês aqui com a gente, ter vocês servindo no reino com a gente, agora mais perto ainda, que Deus possa abençoá-los cada vez mais, que vocês continuem aí sendo missionários, levando a palavra pastores, de Deus, influenciando vidas e abençoando as próximas gerações. Tá? Deus abençoe. Foi um momento muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado. Também, agradeço muito. Gostei bastante. Que bom, que bom. E você também, que foi abençoado, que está assistindo a gente te espera no próximo podcast aqui no New Way Cast. Sábado, 18 horas, a gente tem um encontro lá na Atitude TV, tá? Já compartilha aí esse podcast, que você vai abençoar muitas outras pessoas. Meu beijo. Tchau, gente. Tchau, galera. New Way Cast. Podcast.